mas eu acho que o ouro ainda vai ser um pouco mais risk-off do que o Bitcoin, dado o tamanho, dado o tipo do investidor. Mas, por outro lado, eu também tenho convicção plena que um dia os nossos filhos, né, que estão aí nascendo ou com 1, 2, 3, 4, 5 anos, quando eles tiverem 25, 30 anos, e você explicar para eles que durante milhares e milhares de anos, inclusive durante boa parte da nossa vida, a população global cavava uma pedra da terra, limpava, manuseava, enterrava de novo na terra, fechava a porta e falava, putz, é assim que a gente tá guardando valor, vai ser algo tão fora da casa, vai ser que nem falar que existia telefone que você pagava para ter uma linha telefônica 25 anos atrás. Então é tão fora da caixa esse conceito que eu acho que os nossos filhos vão ficar totalmente boquiabertos, mas acho que ainda tem aí os seus 10, 15, 20 anos para esse ciclo. Imagina os livros de história. Durante milênios nós cavamos pedras douradas e ficamos limpando e usando de reserva de valor, e durante 50 anos ali, um período irrelevante da história, tivemos uma alucinação coletiva que 11 pessoas se juntavam numa sala e deferiam o preço do dinheiro e todo mundo imprimia e o papel. mercado rodava assim. Fala pessoal, mais um episódio do Better Money Podcast com Guilherme Gomes, que já veio aqui no canal, mas veio antes de fundar a maior Bitcoin Treasury Company do Brasil. E aí, Gui, tudo bem? Fala, Bernardo, tudo bom? Obrigado pelo convite. Bom estar aqui de novo. Cara, para quem não te conhece, não sabe da tua trajetória, conta um pouquinho qual era a tua vida pré e pós-Bitcoin. Então vamos lá, sou brasileiro, nascido, crescido na cidade de São Paulo, fiz direito, abri minha primeira empresa durante a faculdade, toquei esse negócio por 7 anos, cresceu, estava estabelecido, eu queria muito uma experiência internacional, queria ficar mais perto de tecnologia e finanças, não conhecia Bitcoin a fundo ainda, mas foi aí que eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer um MBA lá na Califórnia, foi lá que eu conheci o Bitcoin pela primeira vez, e consegui migrar um pouco mais para a área de finanças. Então, terminei o MBA e fui entrar num hedge fund norte-americano chamado Bridgewater Associates, fundado pelo Ray Dalio, um dos maiores hedge funds do mundo. Entrei para trabalhar um pouco com o Ray. O Ray estava transitando de CEO, CIO, fundador, principal nome daquela companhia, para o conselho, e criou um time de estratégia interna para ajudar nesse processo. E eu fui uma das pessoas que entrou nesse time e ajudou nesse projeto. E depois, a maior parte do meu tempo dentro da Bridgewater foi ajudando a casa a distribuir ao redor do mundo sua estratégia de investimento. Então, entrando na Ásia, no Brasil, na América Latina e na Europa, distribuindo os dois principais produtos da casa. Um é o All Weather, que é uma alocação passiva, e outro é o Pure Alpha, que é uma alocação ativa. Foi que a gente trouxe o Ray para falar na Export e fizemos até um barulho legal no Brasil. Mas conheci o Bitcoin, como eu falei, lá em 2016, 2017, quando eu mudei para os Estados Unidos. Criei uma convicção muito grande no ativo entre 17 até 2020, trabalhando na Bridgewater, estudando sobre Bitcoin, aprendendo mais sobre economia, como é que funcionam mercados globais. Desde 2020, convicção plena no ativo, com a maior forma de dinheiro criada na história da humanidade. Migrei toda a minha vida para o padrão Bitcoin, saí de todos os outros ativos e entrei no Bitcoin. E depois, a única forma de conseguir ajudar o movimento, de continuar a crescer a adoção, foi migrar de cabeça na indústria. Daí entrei numa companhia norte-americana chamada Swan Bitcoin, que era pequena ainda lá em 2022, mas que era uma plataforma de wealth management focada 100% em Bitcoin, com diversos produtos para ajudar as pessoas a entenderem o que é o ativo, fazerem alocação, custodiarem e crescerem seu patrimônio com base no Bitcoin. Fiquei basicamente 2 anos e meio, quase 3 nessa empresa, e acabei saindo em meados do ano passado para empreender novamente, né? Voltar a criar algo do zero, e essa se tornou a Orange BTC, que hoje é a primeira empresa listada na Bolsa de Valores do Brasil ou de qualquer uma da América Latina, 100% focada em Bitcoin. Então, estamos começando essa jornada, mas estamos aqui operando oficialmente na B3. Legal. E
Quando foi que surgiu a... Quem plantou a semente na sua cabeça e quando foi que surgiu a ideia de falar, cara, eu preciso criar uma trash company brasileira 100% peer play? Como que surgiu? Como foi o Inception nesse momento aí? Acho que, putz, o Inception foi do Saylor, né? Então vamos ser bem claros que o Saylor foi quem criou esse conceito e até de forma orgânica e natural. Ele é o primeiro a falar que ele começou a alocar em Bitcoin de forma defensiva, virou oportunística e depois foi transformacional para o negócio dele. E eu acompanho a indústria há muito tempo, como eu acabei de falar, sou investidor da MicroStrategy lá desde 2020, até para tentar alocar em Bitcoin dentro de uma conta que não tinha opção de Bitcoin, mas podia comprar empresas listadas na Nasdaq. E daí, como qualquer bom Bitcoiner, eu vi o sucesso da MicroStrategy, vi o sucesso do Saylor, mas pensei, putz, tá ficando muito concentrado, né? Precisa ter diversificação. Primeiro, até pensando nos Estados Unidos, falei, putz, precisa surgir algum outro nome nos Estados Unidos que faça algo semelhante, até para diversificar um pouco a concentração numa MicroStrategy, no Saylor e, putz, dar outras opções. Obviamente, toda vez que você tem aí um pouco de diversificação, concorrência, você acelera o mercado e a indústria. Então, meu primeiro rascunho para a companhia era pensando em fazer algo nos Estados Unidos. Uhum. E daí, comecei a conversar com um montão de gente. Claramente, falei, putz, já estão vindo, não fui o primeiro a ter essa ideia. Virão outras para o mercado norte-americano, nada tinha sido anunciado. A única coisa que existia à época era o Saylor, muito bem sucedido nos Estados Unidos, a Meta Planet crescendo no Japão, e acho que a Semler pensando em fazer algum tipo de alocação. Então, vamos de mais ou menos 12 meses atrás. E nesse processo, foi, putz, virão Nossa, outros. 12 meses atrás a Semler tava nem começando ainda. Acho que Tá não, né? voando o tempo. Acho que Que não. loucura. Você vê como não já começou, construiu uma tesouraria grande, acabou de fazer uma fusão, então você vê quão rápido esse mercado se desenvolveu. E daí vi a oportunidade, vi que teria mais concorrência nos Estados Unidos, vi o que a Meta Planet está fazendo no Japão e falei, putz, o Brasil é um terreno natural para essa oportunidade. Ao meu ver, surgirão empresas semelhantes ao redor do mundo inteiro. As bem-sucedidas devem se tornar as maiores empresas dos seus respectivos mercados e, naturalmente, vão evoluir para serem plataformas financeiras ou oferecerem outros serviços vinculados ao Bitcoin. Então, a ideia surgiu do Saylor. O conceito do Brasil foi natural, por ter crescido, ter aí uma história muito grande no Brasil, e também trabalhando com o meu sócio que fundou comigo a Orange, que é brasileiro. Eu liguei para ele, foi Giga Afonso Ferreira, ele trabalhou muito tempo no mercado aí de capitais brasileiro, estava como CFO de uma empresa listada. Foi, você está acompanhando o que está acontecendo com a Strategy? Você está acompanhando o que está acontecendo com a Metaplan? A melhor forma de você gerar valor para o seu acionista é diversificar seu caixa em Bitcoin. E daí aí que foi o começo da conversa e a gente acabou se juntando para formar a Orange BTC. Legal, e foi uma trajetória um pouquinho demorada, digamos. Eu acho que deve ter sido para você muito trabalho nos bastidores. Eu acompanhei uma parte, ficava sabendo do que você estava fazendo, eu não podia falar, mas quando saiu, alguns meses depois, eu vi que o mercado ainda não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? Ainda achavam que o Itaú era investidor, que era o Itaú que estava fazendo uma Treasury Company. Então, conta um pouco como foi essa trajetória por detrás das cortinas até, de fato, poder anunciar e poder estrear na Bolsa na semana passada. Então vamos lá, acho que foi lento e rápido, né? Você pensar que a gente saiu de uma ideia que estava no papel há basicamente 12 meses atrás, não tinha nome, não tinha endereço, não tinha investidor, não tinha funcionário, e hoje em dia estamos listado, operacional, com um time de primeiríssima linha, um grupo de investidores gigantescos. Não, o Itaú não é investidor, mas a gente tem um grupo muito grande de investidores, bem estratégico conosco, e estamos lançados no Brasil como uma das maiores empresas do Brasil já. Então, acho que, por um lado, demorou, ainda mais para quem estava no dia a dia e viu desenrolar, e você foi um dos que acompanhou mais de perto. Mas, por outro lado, foi uma história, de certa forma, rápida, mas
estamos no começo, né? Não fizemos nada até agora, efetivamente. A gente construiu um modelo, construiu uma tese, navegamos aí um processo regulatório, de certa forma, complexo no Brasil, trouxemos capital, listamos oficialmente como a primeira empresa focada 100% em Bitcoin, com a maior empresa com Bitcoin de tesouraria da América Latina, com um mandato muito grande em educação, mas estamos só começando. Fizemos muito pouco aí, acho que estamos no primeiro quilômetro de uma maratona que temos pela frente aí. Vamos falar um pouco desse mandato intenso em educação, para o pessoal entender o que significa isso exatamente. Cara, o mandato é o... Putz, eu tenho convicção, acho que você tem convicção plena também, provavelmente a maioria dos seus ouvintes também acreditam que o Bitcoin se tornará uma das maiores reservas de valor do mundo e potencialmente o dinheiro de circulação global nos próximos 10, 20 anos. Isso muda 100% como os mercados operam, como a economia é regida. Então, não é uma melhoria, não é uma coisa simbólica, é uma mudança de paradigma, é estrutural a mudança que um padrão monetário focado no Bitcoin traria para o mercado e para o mundo. Esse novo padrão é conhecido como padrão Bitcoin, foi esse o nome que ficou conhecido globalmente, Bitcoin Standard. E a missão da Orange BTC como companhia é ajudar a acelerar essa migração. É levar o Brasil e a América Latina para a liderança nesse novo padrão que, ao meu ver, irá surgir. Como que a gente começa nessa nossa missão? A gente começa com dois pilares de atuação. Precisamos educar o mercado, uma coisa que você já faz há muito tempo, que tem muito brasileiro fazendo há muito tempo, mas eu ainda acho que é muito pequeno, dado o tamanho da revolução e o tamanho da oportunidade, principalmente quando você olha para o mercado norte-americano. O mercado norte-americano tem vários players, entidades educando, né? Você tem aí desde as empresas listadas, são 11 mineradores, uma strategy, outras empresas de tesouraria, os custodiantes, as exchanges, tem aí uma gama gigantesca de empresas focadas em Bitcoin, ou algumas em ativos digitais, mas também falando de Bitcoin, que estão ajudando a educar, sem contar as empresas privadas, sem contar os podcasters, sem contar as empresas de mídia. Brasil... Eu arriscaria dizer que só a Swan, onde você trabalhava, já faz mais conteúdo Bitcoin only do que todos os brasileiros juntos, talvez. É isso. Então, e não tem uma Swan, né? Tem 5 ou 6 privadas. Então, empresas que não são nem listadas. Então, o Brasil está muito atrás. Então, putz, sem educação, você não consegue mudar o paradigma. Não tem como. Então, a gente começa com um braço e com um foco grande em educação. Vamos produzir bastante conteúdo. Nossos primeiros reports vão sair em breve. Vai ter coisa online, vamos patrocinar. Putz, queremos ser um player bem atuante nesse segmento. Legal. E do outro ponto, não adianta aqui ficar pregando e não fazendo, né? Act by doing, né? Walk the talk. Então a gente está construindo a nossa tesouraria para mostrar a nossa convicção, para mostrar que a gente está com skin on the game e porque a gente tem convicção plena que empresas com alocação grande em Bitcoin, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se tornarão as maiores empresas do mundo. Então, é meio que uma corrida global ao redor do mundo para ver quais serão as nações, as entidades com o maior número de Bitcoin. E a gente quer colocar o Brasil nessa corrida em destaque e com posição relevante. Então, são esses dois mandatos iniciais, mas voltando um pouco para a missão, a empresa evolui ao longo do tempo, né? Para você migrar para esse novo padrão, precisarão de uma série de produtos e serviços que serão extremamente relevantes nessa jornada, e a gente vai estar analisando todos e atuando em todos que fizerem sentido. Tá, a minha próxima pergunta era, você meio que já respondeu, eu ia falar dessa migração de um sistema monetário baseado no dólar, que é impresso arbitrariamente por uma nação, para algo e uma reserva neutra. Agora eu queria perguntar, por que, um adendo a essa pergunta, o ouro historicamente foi dinheiro
e encarado como a melhor reserva de valor neutra que a humanidade já conheceu por milênios. E aí agora surgiu esse padrão superior. Acho que todo mundo que está aqui já está ciente das propriedades monetárias e tudo que faz o Bitcoin ser superior ao ouro. Mas ainda a gente vê no dia a dia, como hoje é um exemplo claro, e esses últimos dias tem sido isso, o ouro subindo, porque a versão a risco está aumentando, então o ouro é encarado como um risk-off asset, e o Bitcoin ainda sendo tratado como risk-on. Você acha que isso tem data para acabar? Você tem alguma previsão? Ou será que a gente pode levar mais uns 2, 3 anos aí num cenário de crise, de crash, qualquer complicação muito grave, o Bitcoin continuar apanhando por falta de conhecimento e educação da massa e até do capital institucional? Eu acho que ainda tem bastante pela frente. Acho que o ouro tem 5.000 anos de circulação como reserva de valor. É ainda o padrão adotado pela maioria dos bancos centrais globais. É ainda adotado por grande parte dos alocadores de capital. E, vamos ser bem sinceros, o dinheiro global ainda está na mão dos baby boomers. Né? A gente não teve essa transferência de riqueza. Uhum. E é fato que os baby boomers estão muito mais acostumados com ouro como uma reserva neutra de valor do que com o Bitcoin. Então, quando você pensa nessa dicotomia de que os bancos centrais operam com ouro há muito tempo, que as riquezas globais estão no ouro há muitos e muitos anos, acho que é normal o ouro andar antes que o Bitcoin. A gente já viu isso, né? O ouro anda, o Bitcoin normalmente faz o catch-up. Acho que a gente estava comentando aqui, só nesse ano o market cap do ouro, ou seja, o valor global do ouro subiu em 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares. Saiu de uma classe de ativo aí dos seus 17, 18 trilhões para basicamente 27, 28 trilhões de dólares. Se não me engano, o ouro está subindo em 12 meses 58%, 60%, alguma coisa assim, É coisa isso, louca. basicamente. E mesmo assim, o Bitcoin, por ainda ser um bebê comparado ao ouro, mas ele está subindo mais. Nesses 12 meses, acho que está 70%. Então, em termos absolutos, é muito bizarra a diferença ainda. A gente é irrelevante perto do ouro, tem muito catch-up para fazer, muito alcançar, mas continua sendo o ativo que melhor performa. Então, eu acho que é normal. Acho que o Bitcoin vai fazer um catch-up, mais tempo, menos tempo, e passa normalmente. Ele tem um lag, daí ele alcança, e quando ele alcança, que ele realmente se valoriza de maneira mais exponencial. E é uma questão de números, né? Se desses 27 trilhões de dólares que o ouro tem aí, e dos 10 que ele acumulou no último ano, se 1 trilhão migrar do ouro para o Bitcoin ou de outros ativos para o Bitcoin em vez do ouro, a gente sai de uma classe de ativo de 2,5 trilhões de dólares para uma classe de ativo de 3,5 trilhões de dólares. É muito rápido os movimentos. Mas eu acho que o ouro ainda vai ser um pouco mais risk-off do que o Bitcoin, dado o tamanho, dado o tipo do investidor. Mas, por outro lado, eu também tenho convicção plena que um dia os nossos filhos, né, que estão aí nascendo ou com 1, 2, 3, 4, 5 anos, quando eles tiverem 25, 30 anos, e você explicar para eles que durante milhares e milhares de anos, inclusive durante boa parte da nossa vida, a população global cavava uma pedra da terra, limpava, manuseava, enterrava de novo na terra, fechava a porta e falava, putz, é assim que a gente está guardando valor, vai ser algo tão fora da casa, vai ser que nem falar que existia telefone, que você pagava para ter uma linha telefônica 25 anos atrás. Então é tão fora da caixa esse conceito que eu acho que os nossos filhos vão ficar totalmente boquiabertos, mas acho que ainda tem aí os seus 10, 15, 20 anos para esse ciclo. Imagina os livros de história. Vai ser, durante milênios nós cavamos pedras douradas e ficamos limpando e usando de reserva de valor, e durante 50 anos ali, um período
irrelevante da história, tivemos uma alucinação coletiva que 11 pessoas se juntavam numa sala e deferiam o preço do dinheiro e todo mundo Exato, e imprimia o mercado papel. rodava assim. Então, é tão diferente, então, porque o ouro é o Bitcoin analógico, né? Sim. Essa nova geração, próprios milênios, já nasceram na era digital. Então, o AI vai rodar na era digital. O Bitcoin é a moeda digital. Não tem muita dúvida para onde vamos. O caminho está definido. A questão é quanto tempo vai levar e quem vai se beneficiar dessa transição de paradigma. Basicamente é isso. E o ouro já falhou como dinheiro, né? À medida que a gente foi avançando e se tornando uma sociedade mais complexa, teve globalização, grandes navegações, o fato de ser físico e caro e difícil de guardar e principalmente de transportar fez surgir a necessidade de confiança no dinheiro que foi corrompida ao longo do tempo e a gente está pagando o preço disso agora. É isso, não tem como o ouro vencer. Não existe um cenário que o ouro vence. Ele pode vencer no curto prazo, para quem tem alocação em ouro e está feliz da vida, fez realmente uma boa alocação, mas pensando em décadas, não tem como vencer, porque é literalmente uma tecnologia, uma solução que não funciona na era global e digital que nós vivemos. Você falou dos baby boomers, eu não lembro quem. Toda hora eu ouço nos podcasts, não sei se foi o Saylor que falou, mas a, gera- a sociedade avança de funeral em funeral. É basicamente isso. Tem gente que vai morrer com os seus princípios e as suas preferências e do seu jeito. E o cara não está disposto a aprender depois dos 60, 70 anos de idade sobre uma nova tecnologia de um ouro digital para a nova era. E Então, aí que você tem que dar dizer um que pouco de crédito para o Saylor, né? Que já bilionário, bem sucedido, com seus 55 anos de idade, foi cabeça aberta o suficiente para constatar que houve uma mudança de paradigma, abraçou nesse novo padrão e se tornou aí o maior detentor do ativo mais escasso do mundo. E só um último comentário aqui para fechar um pouco o tópico do ouro e também dando um pouco de crédito para o Saylor, porque não sei se foi ele que teve a ideia, mas com certeza foi ele que difundiu a ideia. A melhor forma dos Estados Unidos ou qualquer outra nação grande detentora de ouro de literalmente se diferenciar e se destacar para os próximos 100 anos seria vender o ouro e comprar o Bitcoin. Como é que os com Estados certeza. Unidos dá um checkmate no mercado global que está vendendo treasuries do governo norte-americano, ou seja, não está mais colocando na dívida fixa do governo norte-americano para alocar para ouro como reserva de valor? Ele mata o ouro. Fala, então, esse é o game? Então tá claríssimo. Estou vendendo minhas reservas de ouro e já estou comprando Bitcoin e já fiz aí na ordem de bilhões de dólares. Acabou. Em Você tem literalmente. uma tese de por que isso não. Para mim é muito óbvio também, mas por que isso não está em mesa ainda? Porque assim, eles têm reservas de ouro supostamente precificadas a $42 onça Troy. O ouro está 4.200. Eles podiam fazer 100 vezes aí e liberar um dinheiro gigantesco que eles podiam desovar no mercado a 4.200, derrubar o preço do ouro, empobrecer os seus rivais geopolíticos que estão questionando a hegemonia do dólar e comprar Bitcoin a rodo. E é isso que você falou, checkmate. É hegemonia pelos próximos 100, 500, 1.000 anos. Por que não fazer? Porque o playbook está na mesa, o Saylor já falou, a Cynthia Lame está lá tentando aprovar o Bitcoin Act, mas até agora a gente não vê progresso. O que você acha que pode estar travando? Então, tem tantas análises aqui para serem feitas, né? A primeira é mais básica. Será que eles têm ouro mesmo? E quanto ouro que eles têm? Né? Foi proposto aí, pô, vamos abrir lá o Fort Knox, que é o cofre norte-americano onde está alocado o ouro da nação, e morreu, né, como pauta. Acho que é uma coisa básica, né? Qualquer pessoa que tivesse nessa posição de controle da administração lá do Tesouro norte-americano, pô, eu herdei uma casa nova aqui, assumi a administração de uma nova empresa. A administração passada e das últimas 20 administrações passadas, olha, temos um cofre ali na garagem e tem ouro para dedéu lá dentro. Beleza, qual que é a primeira coisa que você faz? Vai, abre e vamos ver quanto que tem, quanto que está lá, vamos aferir, vamos mensurar. Não foi feito. Muito estranho para a minha parte não terem feito isso até hoje. Então tem até um questionamento, aí obviamente que já vem da confiança dos governos centrais.
se o ouro existe ou não existe. Assumindo que o ouro existe, e você, como detentor da reserva global do mundo, vendo semana a semana nos últimos 12 meses, a sua moeda perdeu um pouco a relevância para o ouro e os outros mercados globais aderindo ao ouro, sim, talvez seja uma pauta que fica mais interessante. Por outro lado, se você começar a projetar essa pauta de forma mais estruturada, tem o front run, né? Pô, a China faz antes que você. A Rússia faz antes que você. Ou alguma outra nação grande faz antes que você. Então, se você fosse fazer um Você acha movimento... então que a gente pode ser surpreendido assim do nada? De repente eles fazem, sem Eu avisar. acho que se alguém for fazer, teria que ser... Você não pode projetar, né? Sim. Acho que até os Estados Unidos já projetou muito o conceito de fazer uma reserva estratégica de Bitcoin. Fez de certa forma, mas sem comprar, né? Mas você permite que outras nações se movimentem antes que você, né? Ou companhias, né? De certa forma, a Orange BTC e o Sailor andaram antes que os Estados Unidos façam uma... Porque quando alguém grande fizer um anúncio desse, o Bitcoin faz 10 vezes em questão de semanas. O Quem Josh tiver Pandel, alocado... sabe quem é o Josh Pandel, não? Sei, Um óbvio que eu sei. trader. Então, ele fica falando que dia 6 de novembro teremos Bitcoin a 444 mil dólares e todo mundo chama ele de louco. A teoria dele poderia ser isso, um evento de reprecificação instantâneo por causa de um cataclisma desse. É instantâneo, mas seria instantâneo, né? Você vê aí o que aconteceu com o ouro. 10 trilhões de dólares em 12 meses. É instantâneo isso? Talvez não, mas é uma classe de ativo muito maior. Mas, putz, foi rápido, hein? Sim. Até para uma classe de ativo que é conhecida por não andar, né? Fica lá parado, preservando valor, mas não é algo que você busca performance. É indicativo, talvez, um leading indicator do que vem pela frente no mundo, em termos de turbulência. Vamos ver o que vai ser. Cara, você falou de Fort Knox. E, bom, então me veio à mente Proof of Reserves. E a gente sabe que o Saylor foi duramente criticado depois de Vegas, porque foi questionado lá por uma pessoa na plateia sobre fazer Proof of Reserves da Strategy. Ele falou que não fazia sentido por questões de segurança, para não ficar revelando o stack onde está, etc. Mas o mercado parece não ter comprado muita ideia. Em paralelo, você vê o Jack Mollers e a Tether e a Cantor Fitzgerald juntando as forças na 21 e já prometendo, a fusão está parada, porque o governo americano está em lockdown, né? Tá tudo parado, mas ele já prometendo de largada fazer por reserves. Eu sei que vocês têm pretensão de fazer também, certo? Já estão implementando isso. Como vai Cara, pra funcionar? gente de largada também, tá? Você pensar Legal. que a gente tem aí uma semana de história, eu imagino que o nosso Proof of Reserves já esteja disponível na próxima semana ou na outra. Então, estamos de uma coisa aí de no máximo 10, 15 dias. Discordo um pouco do ser. Vamos lá. Em termos de segurança, não muda muito, né? Todo mundo sabe, tem vários tipos de segurança, né? Putz, o seu endereço público permite que alguém vá lá e movimente as suas moedas? Não, não permite. El Salvador tem o endereço público deles aí há muitos anos. A Tether tem todos os endereços públicos deles, um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo há muitos anos. E a Meta Planet tem o endereço público deles aí há mais de um ano. Então não tem um risco de alguém ir lá e tomar o seu Bitcoin porque o endereço é público. Na verdade, essa é a beleza da tecnologia, né? Você consegue provar que você tem o controle das moedas, mas ninguém consegue ir lá e tomar de você sem ter a chave privada. Então, segurança em termos de tecnologia, eu não vejo, e conversamos muito, a gente tem um time grande de segurança, falei com os maiores custodiantes do mundo, e todo mundo confirmou a mesma coisa. Não tem aí uma segurança tecnológica em termos de roubarem o seu Bitcoin. O que você tem é uma exposição um pouco maior. Mas pensando em exposição um pouco maior, o Sailor já tem a maior exposição do mundo, né? Todo mundo sabe que a MicroStrategy e o Sailor, dentro da tesouraria deles, obviamente que o Sailor não consegue mexer naquele Bitcoin, não há uma pessoa dentro da MicroStrategy que mexe nesse Bitcoin, mas todo mundo sabe que eles têm Bitcoin com eles. E com a Orange é meio parecido, entendeu? É sabido que nós temos uma alocação em Bitcoin e não é fazer
o endereço público ou não que vai mudar um pouco essa perspectiva. Eu acho que, por outro lado, fazer um endereço público traz muita confiança no mercado, entendeu? Nós temos o Bitcoin, os Bitcoins estão aqui, nós estamos crescendo nossa tesouraria em Bitcoin de forma estruturada e cautelosa e transparente, entendeu? Até quando você já comparando com os ETFs ou com outros produtos, putz, está totalmente transparente que o Bitcoin é nosso e está lá para todo mundo ver. Então, eu gosto do conceito, acho que transparência é importante, acho que esse vai se tornar o padrão global. Essa é a grande beleza do Bitcoin, né? Os grandes bancos falam quando que eles têm de reserva e tudo mais, mas ninguém consegue ver, né? Você confia aí numa auditoria terceira para ir lá verificar os números, mas já vimos por diversas vezes auditorias terceiras falhando em constatar possíveis irregularidades, fraude e tudo mais. O padrão Sim. Bitcoin é um padrão transparente, don't trust, verify, e a gente vai seguir esse modelo. Show. Eu acho até que daqui a alguns anos a gente vai ver o Saylor voltando atrás nisso, porque ele vai ter um deságio. Acho que o M9 vai comprimir em reflexo a falta de transparência, porque vai ser o standard do padrão do mercado. Então, acredito que é a decisão certa. Parabéns por optar pela transparência de largada, porque não existe outro jeito. Concordo com você. O que mais? Em termos de estrutura de governança, custodiantes, como funciona? Tem alguma coisa que você pode abrir para a gente e contar mais? Hoje em dia você já pode abrir tudo, né? Tá tudo Já documentado está tudo e, e listado. documentado. São 2 custodiantes que a gente vai ter no nosso back-end, norte-americanos, de altíssima qualidade, que estão aí custodiando as moedas dos principais players globais. Atualmente, quando você pensa nos principais players globais, você tem, obviamente, os ETFs, né? BlackRock com 700 mil bitcoins, Fidelity e outros, e os nossos custodiantes operam com essas companhias, com esses fundos. E você tem as grandes tesourarias, sendo o Saylor, a MicroStrategy, a maior delas. Então, já seguindo o mesmo padrão de governança. Essa é uma empresa sem controlador, né? Eu posso ser a cara da companhia, posso ser o CFO, o fundador, mas não tem grupo de controle, é capital pulverizado, não tem ninguém no comando. Desde o começo, eu quis evitar o conceito de key person risk, né? De que o Bitcoin foi desenhado para ser antifrágil, para não ter nenhum ponto de potencial fraqueza, e o desenho foi: vamos trazer um time de Bitcoiners, entendeu? Não é minha empresa, a empresa é de um montão de gente diversificada para tentar empurrar a adoção do Bitcoin. E temos uma governança com um board muito bem feito, né? A gente trouxe aí um board que tem um conselho, né, de administração, que está aí responsável por acompanhar o time de gestão e avaliar o que está sendo feito. E ele é bem diversificado. A gente tem aí desde um Eric Weiss, amigo pessoal do Michael Saylor, o cara que introduziu o Saylor no conceito do Bitcoin, ajudou a construir a strategy nos últimos 5 anos. Temos o Fernando Urich, pessoa brasileiro que escreveu o primeiro livro sobre Bitcoin lá em 2014 e ajudou a educar muita gente no Brasil sobre Bitcoin. Temos o Josh Lavin, cara que já trabalhou numa BlackRock, trabalhou na Bridgewater comigo, cara que já tem muita experiência no mercado de capitais globais. E temos o Júlio Capua, que é um cara que tem daí muita experiência no mercado de capitais nacional, ajudou a construir a XP aí, já não está mais envolvido com a companhia, mas pegou uma empresa de educação e transformou nos principais players nacionais do atual padrão financeiro. Então, acho que o time é bacana, é um time forte, e é mais ou menos com esses padrões de transparência, segurança e governança que a gente vai operar. Teve alguns elementos que marcaram a sua passagem pela Bridgewater e pela Swan que estão te ajudando nessa nova fase? Alguma coisa que você fala assim, com certeza isso aqui eu aprendi e foi muito útil, ou vai ser útil, ou não necessariamente? O que te vem à mente quando eu te faço essa Acho que pergunta? algumas coisas. Acho que, putz, pensando de uma maneira mais micro, né? Mas foi extremamente relevante na minha trajetória. Para quem não conhece, a Bridgewater é das maiores casas de pesquisa macroeconômica do mundo. Eles publicam algo entre
10 a 20, bom, eles publicam diariamente um paper, então pensa aí que eles publicam um paper aí de research falando sobre o que está acontecendo no mundo diariamente. Além disso, tem publicações mais robustas aí de quase 50, 100 páginas com muita análise de dados para analisar o que está acontecendo no mundo. E tendo contato diariamente com essa pesquisa, tendo contato com o Ray, com o pensamento da casa, esse conceito de ciclos de dívida de curto e longo prazo, acho que mudou muito a minha forma de pensar em mercados, em macroeconomia e global, e me ajudou a construir a convicção em Bitcoin. Então, acho que não daria para mencionar minha passagem na Bridgewater sem contar um pouco como foi importante esse conhecimento. Acho que outro ponto importante da Bridgewater é meritocracia, é uma cultura forte, é transparência, que é o meu que adotei para a minha vida e vou adotar para o dia a dia da companhia. Então, transparência, todo mundo sabe o que está acontecendo, que vem muito com o Bitcoin, né? Bitcoin é sobre transparência, é descentralização, é um pouco de meritocracia também no conceito. E daí na Swan, obviamente, eu vi o poder do Bitcoin em transformar a vida das pessoas. Né? É uma companhia que até hoje opera ainda com o principal objetivo de ajudar as pessoas a criarem convicção, compreenderem a tese, compreender a tecnologia e ganharem exposição da melhor forma possível para a situação financeira delas. E para muita gente é comprar um pouquinho de forma recorrente por anos. E esse é um dos principais produtos que a plataforma que a gente criou na Swan, que foi criado até antes de eu entrar, que permite que as pessoas comprem Bitcoin diariamente, semanalmente, mensalmente e se aloquem. Mas existe um braço muito grande de educação. Acho que um braço muito forte de educação para ajudar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. Então, um pouco disso. Acho que foi um mix legal de trabalhar nos maiores fundos do mundo, que tem uma cultura muito única e uma compreensão muito profunda sobre macroeconomia global, e depois trabalhar em umas empresas grandes do segmento de Bitcoin, que me permitiu interagir com os nossos clientes, que tiveram suas vidas transformadas. Pensa a gente comprando Bitcoin diariamente, desde quando o Bitcoin estava 5, 6 mil dólares. Comprando ali 10, 15, 20, 50 reais por dia. As pessoas tiveram suas vidas financeiras transformadas. E a educação foi um elemento central nessa trajetória, o que a gente vai trazer para a Orange BTC também. Perfeito. Bom, eu estou trabalhando agora ativamente, eu e o Caio Leta. Leta saiu da BIPA recentemente e a gente uniu forças para criar um curso de Bitcoin Treasury Companies e desmistificar esse assunto que para muita gente ainda é muito confuso. Então, em breve teremos novidades. Mas eu sempre falo, e falei, estava gravando essa aula hoje, que Bitcoin Treasury Companies estão construindo pontes. São pontes que ajudam a facilitar a atravessar a capital de outras classes de ativos inferiores, onde eles estão lá sedentos por yield, sendo corroídos via inflação, porque a inflação real é maior do que a nominal, do que é nomeado. Então, a gente está muitas vezes com capital estacionado em coisas que ele não rentabiliza, e você vê seguradoras, grandes players institucionais sedentos por rio de volatilidade, e o Bitcoin oferece isso. E aí, essas empresas, Bitcoin Treasury Companies, constroem essas pontes, só que uma ponte só é útil no montante em que tem um obstáculo para se cruzar. Se você vai construir uma ponte para atravessar um rio, ela é muito útil, vai ter bastante volume de carro passando por ali. Agora, você construir uma ponte em cima de uma estrada, talvez não seja tão útil, porque já não tem tantos obstáculos. Portanto, depende muito do mercado daquela jurisdição. A MetaPlanet é um caso emblemático, porque eles tinham vários fatores que tornavam não atraente do ponto de vista de fiscal, tributário, você investir diretamente em Bitcoin, ou tinha mandatos restritivos, e, portanto, ela prosperou por causa dessas restrições, por causa dessa dificuldade das pessoas, das instituições a obterem alocação e exposição ao Bitcoin. O Saylor vem criando, através da engenharia financeira dele brilhante, vários veículos para facilitar para diferentes gostos e perfis de investidores institucionais alocarem a Bitcoin ou comprarem instrumentos de renda fixa que se beneficiam de algumas características do Bitcoin, especificamente a volatilidade e o Kager gigantesco.
Quais são os obstáculos que tem no Brasil? Por que a ponte aqui é útil no sentido, em comparação a outros mercados? O que tem aqui que vocês podem explorar? Cara, acho que tem muita coisa. Acho que tem muita coisa. Acho que, no fundo, todos os mercados globais ainda têm diversas oportunidades para construírem essas pontes. Então, vamos começar no básico, né? Tem vários fundos que são proibidos de investir em criptoativos por mandato próprio. Nós não somos um criptoativo, você não está alocando Bitcoin diretamente, você está alocando uma empresa dedicada a esse novo segmento com o Bitcoin em tesouraria. Então você não vai ter uma exposição direta, mas vai ter uma exposição semelhante ao ativo. Fundos de pensão e seguradoras não podem alocar a Bitcoin ou ETFs de Bitcoin no Brasil. Mas eles podem tomar uma dívida de uma empresa listada, auditada, negociada na bolsa, que não tem nenhum vínculo com o Bitcoin. Você está comprando uma dívida que cai muito bem dentro dos mandatos desses players institucionais, mas te dá uma exposição a um retorno mais elevado. Tem a pessoa física, cara do varejo, né, que tem, obviamente, total opção de comprar Bitcoin diretamente, tem também a opção do ETF, mas eles não podem comprar, ou é mais difícil você tomar uma alavancagem de 5 anos sem juros para comprar Bitcoin. Entendeu? Eu, como Guilherme, pessoa física, já procurei muito, mas não achei ninguém que me desse aí um empréstimo de 5 anos, sem uma chamada de margem, sem nenhum tipo de covenant, que eu pudesse comprar Bitcoin, ficar sentado e pagar isso daqui a 5 anos. Não existe. Então, para uma Se pessoa achar, me física... avisa. Que foi? Se você achar, você me avisa, por favor. Então, já, pô, a Orange tem um. Então, a gente fala que um tipo de empresa que tem isso já montado no seu balanço. Cara, pensando em ETFs, putz, a realidade do mercado financeiro do Brasil ainda é que os ETFs são caros, né? Tem poucos que são puros, ainda são caros, você vai pagar 70 bips, 100 bips, ou seja, todo ano um pouquinho do seu exposição a Bitcoin está caindo. Para referência, BlackRock e os spots americanos é 0,25, né? 25 bits por ano. 0,25, 0,15, alguns, entendeu? Então é muito mais modesto, já é mais caro, né? Entre strategy é 1.1, 1.2, 1.3 MNEV contra um ETF do BlackRock, putz, acho que strategy já começa a fazer mais sentido, né? Ele está aumentando sua exposição a Bitcoin, ele tem alavancagem, ele te dá um retorno maior. Então, no Brasil é meio que semelhante. Os ETFs são mais caros no Brasil, são menos eficientes em termos de taxas, né? No Brasil, você pode vender até 20 mil reais de ações de companhias listadas por mês, sem pagar nenhum tipo de ganho de capital. Isso não existe no ETF. E existia no Bitcoin algo parecido, mas estão tirando, né? Então, o próprio Bitcoin não permite mais. Ainda não caiu. Não caiu, né? Espero Derrubaram, que não mas caia. voltou. Exato. Espero que não caia, mas está em negociação aí. A princípio, vão tentar tirar. Putz, você quer ter exposição a um ativo dolarizado sem pagar IOF? Mais uma opção. Então, alguns outros exemplos. 2, você está crescendo o montante de Bitcoin por ação ao longo do tempo. Então, é uma outra perspectiva para quem gosta de Bitcoin. Para ser bem claro aqui, eu acho que não é um ou outro. Sou o primeiro a falar que todo mundo tem que ter exposição a Bitcoin em cold storage, controlando as suas chaves, entendendo o ativo profundamente, porque é isso Sim. A única opção que te dá aí total liberdade para você pegar os frutos do seu trabalho, ir para qualquer lugar do mundo, levando consigo sua riqueza. Entendeu? Qualquer variação de Bitcoin Cold Storage, obviamente, traz um pouco mais de complexidade, traz outras questões, mas não é a mesma coisa. Então, pode ser mais complexo, pode não ser tão fácil, mas recomendo. Eu sei que você tem um montão de conteúdo aí ensinando como você ter
Bitcoin em cold storage e recomendo que as pessoas aprendam e aloquem. Mas outras formas de exposição, principalmente para players que não podem ter Bitcoin em cold storage, são importantes para continuar a adoção global desse ativo. E a realidade é que 90% do capital global ainda é dedicado à renda fixa ou renda variável. Então tem muito para a gente ir atrás. E um outro ponto interessante, sabe quanto que existe, Bernardo, em recursos internacionais para serem alocados em mercados emergentes? Em renda variável? Não. Quase 500 bilhões de dólares. Tá. Está na mão do BlackRock, está na mão do Citadel, está na mão da Fidelity, Charles Schwab, todos eles têm mandatos de fundos de renda variável para serem investidos em mercados emergentes, tal qual o Brasil. Até semana passada, não existia literalmente uma única opção nessas bolsas da América Latina e de outras regiões do Hemisfério Sul que permitissem a esses gestores terem exposição a essa nova economia, mas cumprindo o mandato deles de exposição em mercados emergentes. Então, mais uma ponte aí. Você acabou de oferecer mais uma ponte para 500 bilhões de dólares que não podem alocar diretamente no ativo ou não teriam empresa no segmento. Então, alguns dos exemplos de quais são as restrições e o que a gente pretende oferecer para o mercado para ajudar aí a crescer a exposição na região ao Bitcoin. Correndo o risco de entrar num território muito técnico, então não começar a falar aqui como engenheiros financeiros, mas queria falar um pouco de engenharia financeira. A gente observou, o Saylor fez a estratégia de acumulação de Bitcoin durante quase 4 anos e foi redondamente ignorado pelo mercado, até que ano passado todo mundo se deu conta do que ele estava fazendo, ele já estava em outro patamar, em outros anos-luz à frente dos outros entrantes. E nesses últimos 12 meses deu para ver uma transformação profunda da estratégia da própria Strategy. Acho que ela mudou de nome, mudou de tudo, mudou a estratégia. Antes ela fazia convertible bond e ATM, ou seja, vender ações da empresa no mercado quando o prêmio estava alto para poder comprar mais Bitcoin. E aí tinha aquela diluição acretiva, né? Você vende ações e dilui acionista, mas ao mesmo tempo o número de Bitcoin per share aumenta e no longo prazo isso é positivo. Agora ele parece que está focando cada vez mais tempo e energia nas preferred, nos instrumentos que ele está desenhando do zero. Esse é o Saylor Playbook. Qual que é o Orange Playbook? O que vocês estão desenhando? Tem algo que já pode falar de roadmap aí de produtos financeiros que vocês vão lançar? Se vai ter preferred, se vai ter isso, aquilo outro? Então, vamos lá. A gente tem alguns pontos importantes. A gente já fez uma primeira debênture conversível, né? 5 anos, sem juros, para comprar mais Bitcoin. Então, a gente já fez aí essa primeira debênture conversível. Eu acho que a gente vai continuar explorando outras debêntures conversíveis, entendeu? Acho que o Saylor foi brilhante ao fazer uma com a Allianz, né? Acho que o Saylor ficou um pouco desgostoso com as debêntures conversíveis, porque ela traz os traders de arbitragem, né? O cara toma exposição aqui nessa debênture conversível, shorteia o papel, isso pode impactar um pouco o price action e tudo mais. Mas quando você faz isso com uma seguradora, isso não existe, né? Seguradoras não podem shortear papel. Você está oferecendo literalmente exposição para uma classe de investidor que gostaria de ter algum tipo de alocação a Bitcoin, mas não pode. Então, acho que é parte do mandato. Vamos explorar ativamente esse tipo de instrumentos focado nesse segmento. Para explicar para a galera também, o modelo de negócio da seguradora é ficar recebendo o prêmio todo mês e guardar esse dinheiro para pagar os sinistros quando eles acontecerem. E esse dinheiro Exato. precisa rentabilizar de alguma forma. Então, para a Allianz é o melhor dos mundos. Continua aí, desculpa. Não, acho que é bem isso, assim que funciona. Tem outros. Acho que as ações preferenciais, todo mundo tem que pensar, todo mundo tem que explorar, porque daí você está de novo arbitrando o retorno do Bitcoin, né? Você pega um investidor de renda fixa que não tolera ou não pretende ter exposição ao ativo volátil, tal qual o Bitcoin continua sendo,
mas gostaria de um retorno acima do que ele está recebendo aí. Então, pensa um papel que paga 8, 9% ao ano em dólar. A convicção do Saylor, que eu compartilho, é que o Bitcoin nos próximos 5, 10 anos, em média, vai dar mais do que 8, 9, 10% em dólar anualizado. Então, se Nos alguém últimos está 5 foram disposto... 58% de CAGR. Exato. A gente está aí num CAGR de basicamente 50%. Então, se você acredita que o Bitcoin continuará crescendo nesse ritmo, porque eu acho que a gente nem chegou na fase de aceleração da adoção ainda, acho que tem ainda chão pela frente, você está muito confortável em pagar 8% para um investidor de renda fixa e ficar com o restante para todos os investidores de renda variável. Você está basicamente, é o que o banco faz. Basicamente, o banco toma capital basicamente zero dos seus depositários e empresta na outra ponta 10, 15% ao ano. Esse é o modelo bancário global de milhares de anos. Milhares não, vai centenas de anos. Mas é mais ou menos o que a gente pretende fazer com o Bitcoin. Então, pensar em emissões de ações preferenciais está no nosso modelo e vamos avançar nesse caminho. A gente tem também ações em tesouraria, né, que nos permitem, em determinadas condições, potencialmente vender um pouco dessas ações para comprar Bitcoin. A gente pretende também fazer mais para frente rodadas secundárias, fazer um follow-on, ajudar a distribuir um pouco mais as ações da empresa pelo mercado nacional. Então, nós seremos muito ativos em explorar todas as oportunidades de acumular o Bitcoin em balanço e oferecer esse tipo de exposição para outros pools de capital, mas sempre muito conservador, né? Você nunca toma muita alavancagem, entendeu? Você sempre tem muito caixa aí para anos pela frente, então, independente do que acontecer, você está muito resguardado. O Bitcoin é caixa, né? Ninguém gosta de vender Bitcoin, mas se você pensar num modelo do padrão Bitcoin, o padrão virou uma moeda, o Bitcoin virou uma moeda do dia a dia. Então você usa, gasta tal, a gente não tem essa intenção, então a gente guarda bastante fiat, né? Guarda bastante real, tem bastante dólar para ter aí anos e anos de operação pagos se precisar. Show. Acho que a gente já cobriu aqui, mas vale reforçar. A pergunta que eu sempre ouço das pessoas que estão no começo dessa curva de aprendizado, e eu vou ouvir quando eu lançar o curso. Por que eu devo comprar a ação da Strategy, da Melius, da Orange, da 21, se eu posso comprar Bitcoin direto? Você já respondeu. Você deveria ter Bitcoin direto, pelo menos uma boa parte do seu patrimônio, para evitar aqueles cenários extremos, como uma Venezuela ou algo do tipo, você poder levar seu patrimônio para qualquer lugar. Mas quais são os outros diferenciais, além do BTC Yield? E o que você Eu acho que acredita? o grande ponto é o seguinte: se você acredita no Bitcoin, você deve acreditar que empresas focadas nesse segmento, que sejam bem administradas e que tenham uma exposição relevante ao ativo, irão se beneficiar e performar bem nos próximos anos. Entendeu? Eu acho que você não tem que pensar, devo comprar o Bitcoin ou comprar a Orange BTC. Você tem que pensar, eu compro o Bitcoin, eu compro Petrobras, Orange BTC. Compro Bradesco, Orange BTC. Compro título de renda fixa, Orange BTC. Se você gostaria de ter um retorno, tem com mais volatilidade, entendeu? Quando você compara aí o que aconteceu com a Meta Planet, com uma MicroStrategy contra o Bitcoin, eles performaram, num longo tempo, melhor que o ativo, porque estão aumentando o montante de ativo em seus balanços, eles têm aí uma exposição com alavancagem, como a gente falou, quando você tem alavancagem, você captura um pouco mais do retorno quando está subindo, você também entrega um pouco mais quando está caindo, então você está aumentando um pouco a sua exposição para o ativo. Então, pensando em alocação, a ideia é, por que eu quero ter um montão de empresa listada no Brasil ou um montão de renda fixa e não um pouco em empresas focadas no segmento? Eu acho que as pessoas têm que ter os dois, acho que faz sentido ter os dois.
o retorno das empresas ao longo do prazo tem sido maior do que o Bitcoin. Obviamente que isso aconteceu porque é uma exposição alavancada. Se o Bitcoin cair pelos próximos 10 anos, essas empresas irão performar pior que o Bitcoin, temos que ser bem claro. Contudo, acho que a tese de quem acredita no Bitcoin é que o Bitcoin irá performar bem pelos próximos 10 anos. Ganhará adoção, ganhará market cap. E tal qual, empresas operando nesse padrão, alavancadas com o Bitcoin, desde que de forma prudente, transparente e bem montada, irão se beneficiar e, provavelmente, tendem a performar de forma até mais acentuada que o próprio Bitcoin. Então, eu acho que não é um ou outro, acho que você tem que pensar nos dois, e é fundamental ter exposição em Bitcoin, em cold storage. Acho que esse é o primeiro passo para quem não tem nenhuma exposição ao ativo. Legal. Inclusive, meus cursos introdutórios de por que Bitcoin e o curso na prática sobre Bitcoin e autocustódia que eu vendia, eu tomei a decisão e acho que foi anunciado, esse episódio vai sair na segunda-feira, foi anunciado ontem no canal. Vai tudo ficar gratuito, disponível no canal do YouTube. Então é só clicar lá no Wake Up Call, no Exit Plan e assistir. Não existe mais a desculpa de não saber fazer autocustódia, é muito fácil, é só Open aprender. source, fácil, de graça. Exato. Só demanda um pouquinho de tempo. Gui, sobre o momento atual, você falou também outra coisa, outro comentário importante se o Bitcoin ficar caindo 10 anos, o menor dos seus problemas, você investidor, vai ser que você está perdendo dinheiro na Orange, na Strategy, na 21, porque quer dizer que o Bitcoin falhou e aí a gente vai estar vivendo numa sociedade distópica onde você vai viver de esmola do governo, então não se preocupe com isso agora. Vamos lá, vamos falar de momento atual de mercado, porque a Orange estreou, acho que tem 7 dias de trading, 8 dias, e tem sido uma queda livre, porque o momento do Bitcoin está sendo um momento desfavorável. Eu sei que é curto prazo, e vocês estão mirando no longo prazo, mas isso de alguma forma impactou a operação? Vocês só continuam de cabeça baixa construindo? Eu vi que a MetaPlanet agora, nesse momento, caiu 80% do topo, os MNAVs estão extremamente comprimidos. E o que você acha que é responsável por esse pessimismo momentâneo? E o que você acha que vai reverter essa trend, essa tendência de curto prazo? Então vamos lá, falando um pouco do mercado, depois posso comentar um pouco sobre a Orange. Eu acho que quem conhece o mercado de Bitcoin, está familiarizado, que ainda trabalha com um pouco de ciclos e abundâncias e bastante euforia, e depois vem momentos grandes de andando de lado, meio que esquecido e tudo mais. Eu acho que essas estratégias de empresas focadas em Bitcoin, em tesouraria, passaram um pouco por isso, né? Acho que no começo teve um boom, a Strategy montou o playbook, várias empresas surgiram, criou aí uma maior abundância de alocação, talvez até maior do que o capital que já estava pronto para alocar nessas estratégias. Então, teve ali um boom, algumas empresas tradando a 10, 12 vezes o montante Bitcoin em balanço, que se você parar de maneira crítica e analítica para analisar, não faz muito sentido, entendeu? E veio agora uma contração de múltiplo, que é natural do mercado. Acho que, de certa forma, até saudável. E daí vem para outro extremo, né? Daí vem, putz, nossa, a estratégia está detonada, está acabada e tudo mais, e é o oposto. Nesses momentos que seriam efetivamente as boas oportunidades de você começar a conhecer como é que funciona e potencialmente criar algum tipo de alocação. Bitcoin é sempre assim, né? Quando tá all time high, subindo, aquela euforia, que as pessoas tendem a fazer alocação, e depois vem momentos aí de correção, Bitcoin andando de lado, em níveis muito mais baixos, ninguém está prestando atenção, mas é nesse momento que você tem que efetivamente entender, e aí que você consegue construir uma exposição importante e justificar seu patrimônio. Então, quem conhece a indústria sabe que momentos de bear market ou for builders, né? Nesse momento aí que o mercado está andando de lado, que a euforia não está tão à tona, que você está construindo, que você está se fortalecendo, que você está fazendo o que é necessário para os próximos 10, 15 anos do mercado. Então,
Teve um pouco de uma correção, falando pessoalmente até da Metaplanet, chegou num múltiplo aí, eu acho que agora até de 1. Eu acho que no caso deles, o múltiplo, a meu ver, nasce da dívida, né? A múltiplo, que é normalmente acima do montante de Bitcoin, nasce da dívida, da opção e do potencial que as empresas têm de tomar dívida barata, com baixo risco, para longo prazo, para comprar Bitcoin. Quando você só está colocando Bitcoin no balanço e não tem nada de dívida, ao meu ver, o múltiplo fica um pouco mais difícil de justificar no curto prazo. Eu ainda acho que tem bastante razão de múltiplo, porque imagino que vai ser uma Metaplanet. Eles têm 30 mil Bitcoins. Vai se tornar a maior empresa do Japão, tenho bastante convicção disso. Então ainda existe um prêmio de potencial futuro, mas as pessoas não conseguem analisar tão claramente, não conseguem descontar valor presente, então acho que impacta um pouco. Acho que a dívida é fundamental, eles não têm, vão fazer, né? Já estão falando abertamente que vão tomar uma dívida, mas acho que o mercado quer ver eles fazerem, quais são os termos e vão ajustar a precificação. Então, acho que esses ciclos são naturais, entendeu? Para alguém pensando em entender a tese e fazer algum tipo de alocação com uma Metaplanet a 10 vezes o que tinha de Bitcoin, é muito mais questionável do que uma Metaplanet uma vez, né? Basicamente, o que o mercado está falando agora, olha que maluquice. Há 3, 4 meses atrás, o mercado estava descontando que a Metaplanet conseguiria aumentar o montante de Bitcoin por ação em 10 vezes, em algum período pré-determinado. Atualmente, o mercado está falando, putz, esses caras não só não vão conseguir aumentar o Bitcoin, vão destruir valor. É um time que montou uma empresa que valia 5 milhões de dólares em maio do ano passado, hoje vale alguns bilhões de dólares, estão com 30 mil bitcoins, uma base de investidores gigantescas, com Capital Group fazendo alocação atrás de alocação, com Norges Bank, lá o fundo soberano da Noruega com alocação, e o mercado está falando que, putz, morreu, esses caras aqui não vão conseguir mais gerar vale valor. zero. É uma incongruência total, né? Mas o mercado é isso, né? O mercado tem um pouco de sentimento. Às vezes, quando você está em abundância, os números ficam um pouco fora de realidade, e quando você está no momento aí de reflexão, também fica um pouco fora de realidade. Então, eu acho que houve uma contração de múltiplos. O que gera a contração de múltiplos? Outros players param de entrar, né? Ou seja, diminui de novo, existe consolidação, pessoas que não conseguiram navegar bem o mercado acabam saindo de operação, ficam com opções mais restritas e depois você vê de novo um momento aí de expansão e potencial crescimento. A MicroStrategy já aconteceu isso com elas no passado, a própria Metaplanet já aconteceu no passado, acho que vai acontecer com todas as empresas do segmento. É um mercado novo, é um mercado que pouca gente entende, é um mercado com pouca cobertura do parte mais institucional, de research e tudo mais. Então, leva um tempo pro investidor compreender o que está acontecendo e ganhar convicção na tese. Falando um pouco mais da gente, acho que o nosso caso, então, é mais atípico, né? É mais atípico ainda. A gente nasceu com uma empresa listada há basicamente 10 dias atrás, nem isso, quando você publicar aqui o vídeo. Foi uma listagem direta, ou seja, não teve um processo de IPO, de book building, falando com casas, pegando cobertura, não teve nada disso. Nascemos com uma base acionária bem pequena e agora estamos crescendo aos poucos. E a ação ainda, é evidente, é público, ainda é bem líquida. Acho que o preço do que está acontecendo nos primeiros dias nem reflete muito a tese, porque putz, é basicamente muito pouco as ações que estão negociando. O múltiplo subiu muito alto de cara e está aí se ajustando. Então, acho que está no momento de price discovery, vai levar um tempo. E a gente está com a cabeça baixa construindo, na verdade. Nunca paramos de construir, acabamos de chegar na linha de largada. Já fizemos bastante. Uma empresa brasileira, focada no novo segmento,
navegando aí complexidades para conseguir chegar no momento de largada, mas basicamente largamos. Então, aí, como eu falei, no primeiro quilômetro de uma maratona, tem muito pela frente para a gente fazer e vamos fazer dia a dia com bastante perseverança e foco. Você acredita que possa fazer sentido ao longo da jornada? Digamos que daqui a 5 anos esse mercado se expandiu absurdo. Vocês já multiplicaram, sei lá quantas dezenas de vezes a quantidade de bitcoins. Já são o maior player disparado da América Latina, no cenário otimista. E aí a gente passa por um bear market no Bitcoin, por qualquer motivo que seja. Os emináveis comprimem e vocês estão numa posição relativamente confortável de caixa. Faria sentido olhar para M&A? Faria sentido comprar uma Melius ou comprar outra por um M9 08, comprar Bitcoin com desconto? Ou, como o Saylor falou, faz muito mais sentido só comprar Bitcoin e nada mais? Eu acho que é muito cedo para a gente fazer esse tipo de ponderação. Acabamos de começar. Eu acho, como qualquer outro mercado global, haverá consolidação. Não tem muita dúvida sobre isso. Na verdade, não é que haverá, já houve, né? A gente viu a primeira transação aí entre uma empresa norte-americana chamada Strive e uma outra empresa norte-americana chamada Semler. Então já não é nenhuma hipótese, é uma realidade. E eu acho que vai continuar. Aconteceu isso com literalmente todas as indústrias, né? Bancos, asset managers, tudo mais. Acho que existe aí um momento de consolidação e pode ser consolidação entre empresas do mesmo segmento, entendeu? Podem ser M&A com empresas fora da sua atividade principal. Então, digamos aí uma strategy. Um dia com 1 milhão de bitcoins. Bitcoin a $1 milhão. Eles têm $1 trilhão no balanço. Qual que é a evolução natural para eles? Provavelmente virarem um banco focado em Bitcoin. Faria sentido para o Saylor tomar uma dívida ou vender um pouco do Bitcoin ou fazer algum tipo de operação para comprar algum banco norte-americano por 5, 10, 20 bilhões de dólares, que já vem com a base de cliente, já vem com a estrutura, já vem com a licença? Provavelmente fará. Né? Vai ter que queimar um pouquinho do Bitcoin, tomar uma dívida bem significante para comprar um ativo estratégico. Então, acho que é muito cedo ainda. Acho que tem muita água pela frente, mas, ao meu ver, haverão mais consolidações no espaço. Vai ser engraçado daqui a 10 anos ver o Saylor pegar um troco ali, arredondar os bitcoins para baixo e comprar o JP Morgan na próxima. É tipo isso, né? É isso. Não sei se vai ser o Saylor operando, né? Já vai estar com quase seus 70 anos de idade, talvez seja, né? Vai virar um Warren Buffett. Eu acho que o Saylor um dia vai virar. Ele já tem aquele evento sem dúvida, dele. ele vai ser o homem mais rico do mundo, em breve. Acho que não tem muita dúvida. Não. Para fechar, você enxerga, assim, se esse mercado se desenvolver, lógico, a tese é essa, e as pessoas gradualmente começarem a entender cada vez mais e migrarem de renda fixa, de equities, de tudo, para Orange e para outros veículos de treasury companies. Você enxerga esse mercado de capitais se desenvolvendo a nível na B3 de você ter um book de opções ali desenvolvido e as pessoas poderem fazer estratégias de renda passiva, de covered calls? Ou você acha que não dá para saber isso ainda? Não, acho que vem. Tem um processo, acho que é importante. Já estamos trabalhando nisso. E difícil falar em prazo, porque, de novo, é muito começo a nossa história. Mas existe um mercado de opções dentro da Bolsa de Valores. Você pode comprar opção de Petrobras, de Vale, de outros players. E por que não fazer algo semelhante com uma empresa como a Orange? Então, acho que é começo, tem construção, mas um dia vai estar disponível. Legal. Considerações finais, recado para a galera? Tem alguma coisa que você quer deixar de mensagem aí? Acho que é mais para quem quer conhecer o que a gente está fazendo. Acho que vale nos seguir aí nas redes sociais. A gente está no Twitter, @OrangeBTC. Estamos no Instagram também, começando nossa conta, @OrangeBTC. Podem me seguir também, tanto no Twitter quanto no Instagram, como @GuiAmadoGomes, como está aqui na tela. A gente vem para ajudar a impulsionar a adoção do Bitcoin. Eu sei que seus ouvintes
estão aqui acompanhando o conteúdo porque gostam do ativo, porque são comprados na tese do Bitcoin, porque querem ver o Bitcoin disseminar no Brasil, na América Latina e no mundo. A gente vencer, esperamos, o representante nacional tentando liderar essa corrida. Acho que é uma corrida global que existe pelo Bitcoin, entendeu? Até então só haviam empresas focadas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, quase nenhum nome fora desses 3 mercados. A gente está trazendo um em posição de destaque, com sede de ganhar a corrida e ajudar a fazer essa transformação de paradigma. Então, se você gosta da tese, gosta de Bitcoin, acho que vai nos acompanhar. Qualquer tipo de feedback, apoio, suporte são muito bem-vindos e teremos bastante conteúdo. Em breve vamos lançar alguns cursos, vamos fazer uma coisa bem estruturada e para todo mundo que quiser se inscrever, vai lá no nosso site, coloca o seu e-mail, nos adicione nas redes sociais para você ficar por dentro do que a gente está fazendo. Perfeito. Obrigado, Gui. Quando quiser voltar, quiser atualizar de alguma coisa, a casa é sua, só avisar. Valeu, Bernardo. Obrigado. Até Galera, mais. até mais. Até a próxima.